As parábolas eram muito utilizadas por Jesus para falar das verdades espirituais acerca do reino de Deus para os seus discípulos. Por meio de histórias do cotidiano, ele ensinou verdades acerca de Deus e acerca dos homens. Eu sou o pastor Luiz Almeida e neste vídeo eu vou falar para você que a parábola do filho pródigo não fala somente de um filho perdido, mas fala de 2 filhos. E mais ainda, as atitudes que esses filhos cometiam são atitudes que eu e você fazemos e muitas vezes nos deixam longe de Deus. Ao final deste vídeo, você vai saber não somente do outro filho perdido, mas principalmente do pai amoroso. Da mesma forma que ele agia com aqueles 2 filhos que estavam perdidos, ele age comigo e age com você também. Sabe aquele cristão que ele busca a Deus até ele receber algo? Que ele insiste e ele fica ali buscando até que a bênção chegue e depois você nunca mais ouviu? Vê se você identifica ele nesse versículo 12 aqui. E o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. Pode reparar que ele pede aqui, e eu destaquei no texto, dá-me a parte dos bens que me pertence. Ou seja, ele não queria o pai. Ele não queria o que o pai representava, mas ele queria o que o pai podia dar. Ele insistiu com o pai para receber. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. Nós podemos perceber aqui no início do versículo 13, o que Lucas ele diz, e poucos dias depois, ou seja, imediatamente, não se demorou. Ao pedir a herança para o seu pai, ainda vivo, ele já planejava, ele já imaginava viver longe do seu pai, viver de qualquer forma, viver, como está no texto, dissolutamente. E ele pega o dinheiro e ele vai para uma terra longínqua, ou seja, bem longe de qualquer regra, de qualquer um que poderia reprová-lo. Ele foi para essa terra para gastar tudo e viver como ele desejava. A palavra dissoluto, no dicionário, na verdade, ela refere-se a alguém que é devasso, libertino, sem moral, ou seja, que vive de forma desregrada. Esse jovem, ele queria viver a vida, ele queria curtir. Muitas pessoas estão assim dentro da casa de Deus. Elas estão ali buscando a Deus, elas esperam receber a bênção. Inclusive, existem igrejas de conveniência, ou seja, a pessoa vai lá, ela precisa de um emprego, ela vai para a campanha, participa da campanha para poder receber e depois que ela consegue um emprego, some. Isso já aconteceu comigo. Eu lembro de uma senhora que ela todos os dias, no culto ali, ela descia na porta da igreja, participava das orações. Quando ela conseguiu um emprego, certo dia ela desceu na porta da igreja e encontrou comigo e eu perguntei: Oi, como que a senhora está? Ela, estou trabalhando muito. Ela, vamos agora para o culto? Ela, não dá não, que eu estou trabalhando muito, estou cansado e vou para casa descansar. Ou seja, buscou incessantemente, mas para receber a bênção e depois se afastou. O versículos 14 e 15 tem mais outros detalhes para a gente aprender. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades, e foi, e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para seus campos apacentar porcos. A situação dele, o dinheiro não dura para sempre. Não adianta pensar em viver uma vida dissoluta, curtir a vida longe de Deus, que não vai dar. Porque sempre vai acontecer alguma coisa que Deus vai permitir você voltar-se para Ele. Pode perceber que ele começou a padecer necessidade e ao invés dele voltar para o seu pai, ele continuou naquela terra. Ou seja, ele tentou a sorte, ele ainda insistiu. Ele ainda não estava pronto, o seu orgulho ainda estava forte e não o permitiu voltar para o seu pai. E ele, ao se achegar a um cidadão daquela terra, que não era o pai, da mesma forma, acontece com a gente, quando a gente não se volta para o pai e quer se achegar às pessoas, ele foi parar apacentando porcos. Para quem não sabe, apacentar porcos para os judeus era a pior coisa, era o fundo do poço, era viver na lama como ele estava. No versículo 17, mostra que essa mudança começou a trabalhar no coração dele. No versículo início diz assim: E caindo em si, disse: Quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Ou seja, ele refletiu sobre a sua situação. Ele percebeu que a situação dele não estava boa, ele estava no meio de lama, estava cuidando de porcos, algo deplorável para ele. E mais ainda, ele estava desejando comer a comida daqueles porcos.
Ele refletiu. Ao refletir, o versículo 18 diz assim: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus empregados. E levantando-se, foi para o seu pai. Ele percebeu a situação e tomou uma atitude. Levantou-se e foi para a casa do pai. Bom, que todos sabem que esse filho estava perdido, isso é óbvio, né? Mas existia outro filho que estava perdido, mas esse estava perdido de forma invisível. Ninguém notava que ele estava perdido. Mas existe outro tipo de pessoas perdidas que estão na casa de Deus, servindo, mas longe do Pai. E esse afastamento, eu costumo dizer que é mais perigoso. É mais perigoso do que aquele que foi no mundão. Não estou aqui de forma alguma incentivando a pessoa a se afastar e ir para o mundão. Mas muitas vezes nós estamos dentro da casa do Pai, servindo, mas longe dele. Veja comigo na tela esse versículo. Versículo 25. E o seu filho mais velho estava no campo. E quando veio e chegou perto da casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe: que era aquilo? Ele estava no campo, ele estava servindo, ou seja, ele estava em casa, estava trabalhando, estava servindo o seu pai. Na verdade, ele estava trabalhando, mas não desfrutando. Ele estava fazendo algo para o seu pai, mas aquilo era um peso. Ele não sentia prazer. Existe um ditado que diz aí que encontre algo para fazer que você ame, que jamais você vai trabalhar. No reino de Deus, acontece da mesma forma. Quando nós fazemos algo para Deus, mas isso é algo para o nosso Pai, é algo espontâneo, é algo que nos identificamos, é algo que, na verdade, foi Ele que nos chamou, isso não é um peso, não é um serviço simplesmente, na verdade, é um prazer. Mas muitas pessoas estão dentro da casa do Pai, igual esse jovem, esse filho mais velho, que não foi para o mundo, mas estava afastado do seu pai. Ou seja, ele não tinha prazer. E quando ele volta para casa, ele vê uma festa, ao invés dele se alegrar, ele se entristeceu, aquilo o incomodou. Tanto é que ele pergunta para o servo: o que está acontecendo aí? E isso reflete muitas vezes a gente que está servindo na casa de Deus, mas está com peso nas costas, está sofrendo, não está fazendo algo que gosta, e aí automaticamente não prova da graça e ainda se estranha com quem se alegra com a graça. Ele se estranhou com o que estava acontecendo. No versículo 28, nós podemos ver que ele se indignou. Olha o que está escrito: mas ele se indignou e não queria entrar. Quando ele soube o que estava acontecendo pelo servo do pai, que era uma festa que foi dada para o seu irmão que tinha saído de casa, ele não sentiu alegria, pelo contrário, ele ficou indignado, ele ficou revoltado, deixou-se dominar pela inveja, pelo orgulho dele. Há muitas pessoas que estão na casa de Deus servindo, e esse serviço é um peso, mas ao mesmo tempo traz um orgulho espiritual, acha que é melhor do que o seu irmão que é pecador. Automaticamente olha para a pessoa que é um pecador, aquele que chegou, vê como alguém menor, só porque serve. Quantas pessoas estão na casa de Deus com um peso muito enorme e ali de não sentir alegria, não sente alegria quando o seu irmão, alguém novo na fé, se converte e começa a crescer? Olha o que ele disse para o pai no versículo 29. Mas respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos. Olha só, ele praticamente ele bate no peito. Eu te sirvo há tantos anos. Ainda no versículo ainda continua: sem nunca transgredir o teu mandamento. Quantos de nós estão na casa de Deus, são obreiros, são pastores, diáconos, presbíteros, dependentes da denominação que pertence, que congrega, e aí acham-se que são alguma coisa. Já viu aquela história, parece ser militar, tu sabe com quem está falando, que é da carteirada? Então tem gente que costuma muitas vezes querer dar carteirada no Senhor, dar carteirada em Deus. Senhor, eu te sirvo há tantos anos. Esquece do texto que diz que vem por meio da fé e não por obras, para que ninguém se glorie. Então muitas vezes nós estamos na casa de Deus, servindo, nos gloriando, e isso não nos aproxima de Deus, pelo contrário, está nos afastando do Pai. No versículo 29 ainda continua: e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Olha o que está destacado: alegrar-me. Ele servia e não se alegrava. Queridos, eu tenho anos
em liderança de igreja, anos aconselhando, não somente ovelhas que chegam, mas obreiros que já estão muito tempo na casa de Deus. E quantas pessoas eu tenho encontrado que estão carregando um fardo e um jugo que não é do Senhor, estão sofrendo na casa de Deus e acham que estão bem porque estão servindo. Na verdade, elas estão afastadas de Deus. Sabe por quê? Muitas vezes a igreja olha assim, ele tem um cargo na casa de Deus, ele é professor. Uma vez eu vi um pastor falando, a minha sobrinha é professora da escola bíblica dominical. E depois eu vi aquela sobrinha afastada. Não é para a gente condenar, mas é para mostrar que muitas vezes nós estamos servindo e nós estamos longe de Deus. Achamos que aquelas pessoas que estão na casa de Deus ocupando um cargo, elas estão próximas de Deus. Pelo contrário, elas podem estar mais longe de Deus de que aquele que se afastou, que está no mundo. Infelizmente, é uma realidade. No versículo 30, continuando, diz assim: vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou teus bens com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. Olha como ele se refere ao seu irmão. Este teu filho, ele não fala para o pai, o meu irmão, ou o fulano, ele não dá um nome, ele fala, este teu filho, ou seja, ele não é mais o meu irmão. Quando a gente está na casa de Deus, afastado do Senhor, servindo, achando que nós somos alguém, na verdade a gente começa a ser soberbo, orgulhoso e olha as pessoas com desdém, como ele fez. E ainda destaca aqui, mataste-lhe o bezerro cevado. Pode reparar que tem um artigo definido, o bezerro cevado, porque era realmente um bezerro separado para uma grande festa. Aquele que eles cuidavam desde pequeno, preparando para o grande churrasco, a grande alegria. E realmente existia essa grande alegria. Só que ele, como servia o seu pai, estava dentro de casa, mais afastado. Ele não tinha alegria, ele não sentia o gozo de provar o que o pai sempre estava dando a ele, que era principalmente a presença e a comunhão com ele. Agora, se depois de você ver a situação desses dois filhos perdidos, você ainda não deu um like nesse vídeo, quem está perdido é você. E dá um like aí, me ajuda, porque nós temos que alcançar outros filhos perdidos, que eu tenho certeza que ainda não entenderam como é o pai que eles têm e está procurando eles todo dia. O pai é o verdadeiro protagonista da história. Ele representa Deus e como ele é um Senhor amoroso. Veja como ele agiu com o filho que estava perdido no mundo. No versículo 12 nós podemos ver o que está escrito, diz assim: e ele repartiu por eles a fazenda. Eu destaquei aí a palavra fazenda, no original grego é tombion, ou seja, é a mesma origem de vida. O pai, ele deu a vida pelo filho mais novo. Quando o filho pede a parte da fazenda, na verdade ele está pedindo a vida do pai que investiu durante anos naquilo ali. De igual modo, o pai, ele deu a vida pelo filho que está perdido. Então esse filho, ele tem um valor. E ele valoriza, ele ama esse filho. Versículo 20. E levantando-se foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, ou seja, ele não estava perto ainda, o pai já estava observando ele de longe. Viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão. O texto no original dá a ideia de um sentimento que saiu de dentro incontrolável, algo tão forte, mais forte que ele. E aí, continuando, diz assim, e correndo, ou seja, o pai correu. É o único texto na Bíblia que tem uma representação de Deus, que Deus está correndo. E o pai correu, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. O pai ainda hoje age da mesma forma. Ele sempre está te acompanhando quando você está longe dele. Quando nós estamos afastados do Senhor, ele também ainda nos acompanha. E ele fica esperando ali todos os dias. E quando nós nos voltamos para ele, quando nos mostramos que na verdade estamos arrependidos, ele vem com um coração tremendo, correndo para nos abraçar e fazer uma festa tremenda. Olha o que está aqui no versículos 22 e 24. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestilho e ponde-lhe um anel na mão e sandália nos pés, e trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos, alegremo-nos, porque este meu filho estava morto
e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Olha só o que o pai fez. Ele fez uma festa. Ele deu a melhor roupa, deu o anel, botou sandália nos pés para mostrar: você não é meu servo. Porque o filho ainda ensaia: Senhor, meu pai, deixa eu voltar como pelo menos um teu empregado. Não, ele nem ouviu direito o filho. Ele foi dar um chinelo e botou o chinelo para mostrar: você é filho. O anel, você é filho. A melhor roupa, você é filho. Meu irmão, se você está afastado, se você buscou a Deus ali com esse filho só para receber a bênção, depois pegou e se afastou e foi viver dissolutamente, ele te espera. E ele faz uma festa quando você volta. Ele está pronto, ele está preocupado com você a todo momento, preparando o teu retorno. Então volta hoje. Não deixa para amanhã, não. Olha como está a festa sendo preparada já aqui, quanto mais no céu, porque quando um pecador se arrepende, existe uma festa maravilhosa, e ele mandou fazer esse vídeo para você, você que está perdido no mundo. Hoje é o dia de voltar. Agora vamos ver como esse pai agiu com o que estava perdido dentro de casa. Veja aí comigo o versículo 28. Saindo seu pai, rogava-lhe que entrasse com ele. Diante da indignação do filho mais velho, que não queria entrar porque o pai estava fazendo uma festa, quando o pai viu que ele estava do lado de fora, ali eu vejo aquele debate com o servo falando a história, ele entristecido, o pai vai lá e fica feliz: olha, o teu irmão voltou, vamos entrar, vamos comemorar. Ele insistiu, ele não desistiu. De repente você que está perdido dentro da casa do pai, você que está cansado, Deus está insistindo com você. É por isso que ele fez esse vídeo aqui. Por isso que ele me orientou nesse vídeo aqui. Para poder tocar no teu coração. Ele ainda insiste. Ele tem uma obra para você. Ele tem um chamado para você. E o cansaço da obra, ele quer tirar de cima de você. Olha só no versículo 31. E ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo. Todas as minhas coisas são tuas. Não fique indignado, meu irmão, porque aquela pessoa chegou hoje e já recebeu a bênção antes de você. Porque aquela irmã chegou outro dia e agora já está ocupando um cargo maior que o teu. Não se preocupe com o cargo. Não se preocupe em ser chamado de obreiro na casa do Senhor. Se preocupe de ser filho do teu pai. Lembre-se, olha o que ele diz aqui. Ele sempre está contigo e as coisas dele são tuas. No versículo 32... mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e achou-se. Então ele fez isso tudo para mostrar para o filho: não fica assim. Eu sei que você está triste. Eu sei que você está triste porque você não está crescendo na obra, porque você está cansado e você está pensando em desistir. O pai te entende, meu irmão. Ele sabe como é o teu sofrimento. Ele te conhece muito bem e ele quer que você goze da graça. Não adianta servir o Pai se está longe dele. Não adianta ter cargo na casa de Deus se você não goza da graça de Deus. Olha para o filho, não somente para o filho mais novo, mas olha para inúmeros personagens na Bíblia. Um homem chamado segundo o coração de Deus, irmão. Ele pecou de uma forma drástica, ele matou marido da Betseba. Ele, depois desobedecendo a Deus, querendo ser só BBC, mandou contar ao povo, e ele não deixou de ser um homem segundo o coração de Deus. Isso é graça. No Antigo Testamento, então, vive a graça. Não fica sofrendo. Sabe por quê? Você está aí se cobrando de forma indevida, trazendo um peso para você que não foi Deus que colocou, e você acha que está bem porque está ocupando uma função dentro da casa de Deus, servindo, mas na verdade você está longe. Então hoje é o dia. Esse vídeo é para você também. Vira a chave e começa a sentir o gozo de Deus em servir. Sinta prazer em servir e não peso em servir. Se algo está ruim, senta, ora a Deus, conversa com o teu pastor, com o teu líder, tenta ajeitar, diz que está pesado e pede a Deus: Senhor, me dá graça. E você vai começar a viver uma nova vida. E esse vídeo falou com você, se você estava perdido no mundo ou também está perdido na igreja, não importa. Comenta aqui embaixo o que Deus falou contigo. Deus falou com você? Comenta aqui. Eu respondo todos os comentários. Eu quero te conhecer, eu quero saber da tua história e crescer juntamente com você. Aproveita, deixa teu like,
se inscreve no canal, ativa o sininho, porque toda semana tem vídeo novo aqui para te ensinar a viver um evangelho cada vez mais simples, prático, sem complicar. Agora, se você assistiu esse vídeo, você está afastado, está fraco na fé, e você quer voltar, quer ter orientações, recomendações, assiste esse vídeo aqui. Só dá um clique nele, que em alguns segundos nos vemos lá para crescermos no evangelho simples, sem complicar.